enterrados na adega, que a sua família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei: continuará a bater se chamar os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta. Desse modo foram chamados vários vizinhos, os quais por sua vez convocaram outros, de maneira que, mais tarde nos dias subsequentes, o número de curiosos era enorme. Naquela noite compareceram o Sr. Redfield, o Sr. e a Sra. Dusler e os casais de Digel. Mr. Dusler fez muitas perguntas e obteve as respostas. Em seguida indiquei vários vizinhos nos quais pude pensar, e perguntei se havia sido morto por algum deles, mas não tive resposta. Após isso, Mr. Dusler fez perguntas e obteve as respostas. Perguntou: foi assassinado? Resposta afirmativa. Seu assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta. A seguir disse: se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mesmo processo, Mr. Dusler verificou que ele tinha sido assassinado no quarto de leste, há 5 anos passados, e que o assassínio fora cometido à meia-noite de uma terça-feira, por Mr. que fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta, que o corpo havia sido enterrado, tinha passado pela despensa, descido a escada e enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado que o móvel fora o dinheiro. Qual a quantia? $100. Nenhuma resposta. 200. 300. Etc. Quando mencionou $500, as batidas confirmaram. Foram chamados muitos dos vizinhos que estavam pescando no ribeirão. Estes ouviram as mesmas perguntas e respostas. Alguns permaneceram em casa naquela noite. Eu e as meninas saímos. Meu marido ficou toda a noite com Mr. Redfield. No sábado seguinte a casa ficou superlotada. Durante o dia não se ouviram os sons, mas ao anoitecer recomeçaram. Diziam que mais de 300 pessoas achavam-se presentes. No domingo os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quantos se achavam em casa. Doyle, 1966, páginas 78 a 79. Estes são os principais trechos do depoimento da Sra. Margaret Fox, que mais nos interessam para dar uma descrição viva dos acontecimentos de Desville, na sinistra noite de 31 de março de 1848. As escavações na adega. Os mais interessados em esclarecer o caso resolveram escavar a adega, visando encontrar os despojos do suposto assassinado. Eis que, através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegaram à identidade da vítima. Tratava-se de um mascate de nome Charles B. Rosman, o qual tinha 31 anos quando, há 5 anos passados, fora assassinado naquela casa e enterrado na adega. O assassino fora um antigo inquilino. Só poderia ter sido o Sr. Deu. Mas onde a prova do fato, o cadáver da vítima? A solução seria procurá-lo na adega, onde estaria enterrado. As escavações, porém, não levaram a resultados definitivos, pois deram na água, sem que se tivessem encontrado quaisquer indícios. Por essa razão foram suspensas. No verão de 1848, o próprio Sr. Davy Fox, auxiliado por alguns interessados, retomou o empreendimento. A uma profundidade de 1,5 metro, encontraram uma tábua. Aprofundada a cova, encontraram o carvão, cal, cabelos e alguns fragmentos de ossos que foram reconhecidos por um médico como pertencentes ao esqueleto humano, nada mais. As provas do crime eram precárias e insuficientes, razão talvez pela qual o Sr. Beale não foi denunciado. A descoberta do esqueleto. No número de 23 de novembro de 1904, do Boston Journal,
Foi noticiada a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito se supunha ter ocasionado os fenômenos na casa da família Fox em 1848. Meninos de uma escola achavam-se brincando na adega da casa onde moraram os Fox. A casa tinha fama de ser mal assombrada. Em meio aos escombros de uma parede, talvez falsa, que existira na adega, os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano. Junto ao esqueleto foi achada uma lata de uma espécie costumeiramente usada por mascates. Esta lata encontra-se agora em Lilydale, a sede central regional dos espiritualistas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Edesville. Como pode ver-se, 56 anos depois, em 22 de novembro de 1904, data do encontro do esqueleto do mascate, parece não haver dúvida de que foram confirmadas as informações obtidas em 1848 a respeito do crime ocorrido naquela casa. Este episódio constitui-se em um notável caso de TCD. As evidências são muito fortes. O movimento espalha-se. As duas garotas, Margaret e Katy, foram afastadas de sua casa, pois suspeitava-se que os fenômenos eram ligados sobretudo à sua presença. Margaret passou a morar com seu irmão Davy Fox. Katy mudou-se para Rochester, onde ficou em casa de sua irmã Leah, então casada e agora Sra. Fish. Entretanto, os ruídos insistiram em acompanhar as irmãs Fox. Onde elas se achavam ocorriam os fenômenos. Parece que agora se observava uma espécie de contágio, pois Leah Fish, a irmã mais velha, passou a apresentar também os mesmos fenômenos. Logo mais, começaram a surgir em outras famílias. Era como uma nuvem psíquica, descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Sons idênticos foram ouvidos em casa do reverendo H. Jervis, ministro metodista residente em Rochester. Poderosos fenômenos físicos irromperam na família do diácono Ali, de Grace, cidade vizinha de Rochester. Pouco depois Mrs. Sarah Tanlin e Mrs. Benedict, de Auburn, desenvolveram notável mediunidade. Doyle, 1960, página 85. O movimento espalhar-se-ia, mais tarde, pelo mundo, conforme fora afirmado em uma das primeiras comunicações através das irmãs Fox. As próprias forças invisíveis insistiram para que se fizessem reuniões públicas onde elas pudessem manifestar-se ostensivamente. Era a nova mensagem que vinha do mundo dos espíritos conclamando os homens para uma outra posição filosófico-religiosa. Espiritualismo e espiritismo. A onda espiritualista passou da América para a Europa, cujo terreno já se encontrava preparada pelo desenvolvimento científico, e onde os fenômenos de TC iriam ser estudados mais tarde, com rigor e profundidade pelos fundadores da Psychical Research e da metapsíquica. A forma bastante comum, sob a qual as manifestações de TC se apresentaram na Europa, foi a das mesas girantes. Vamos focalizar mais adiante resumidamente esse período, do qual também se originou o espiritismo na França, graças às investigações científicas e ao método didático do ilustre intelectual lyonês, Denisard Hippolyte Léon Rivail, Allan Kardec. Nunca é supérfluo enfatizar que não deve confundir-se o espiritualismo com o espiritismo. O primeiro nasceu como um movimento popular, provocado pelas evidências a favor da crença na existência, sobrevivência e comunicabilidade do espírito. Posteriormente o espiritualismo adquiriu a forma de uma religião organizada que aspira, também, a ser uma ciência e uma filosofia. Agora, um ponto importante: o espiritualismo não incorporou a ideia da reencarnação. Ele admite apenas a continuidade da vida após a morte, sem inferno ou céu, porém em contínuo aprendizado e evolução no mundo espiritual. Há algumas diferenças entre os princípios básicos do espiritualismo e do espiritismo.
A mais profunda é a questão da reencarnação. O Espiritismo não só aceita o renascimento, como admite a lei do karma, considerando serem estes os fatores naturais da evolução espírito. Embora Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, considere Sócrates e Platão como os precursores da ideia cristã e do espiritismo, a sua atenção para a realidade da comunicação dos espíritos foi despertada pelo fenômeno das mesas girantes. Kardec, 1864, Introdução 4, Kardec, 1890, segunda parte. A repercussão entre os intelectuais. A partir do episódio das irmãs Fox, a transcomunicação, aqui no Ocidente, passou a atrair a atenção de um pequeno número de cientistas. Inicialmente, tais investigadores achavam-se, em sua maioria, imbuídos de forte cepticismo acerca dos fenômenos paranormais que passaram a ganhar popularidade inusitada, na Europa. Somente a curiosidade diante da estranheza de tais ocorrências conseguiu levar esses poucos cientistas a observá-las. Logo no começo dessa fase, as pesquisas conduziram à formação de 3 categorias de pessoas, conforme as suas opiniões acerca da natureza dos referidos fenômenos. O primeiro grupo consistiu nos que viram nesses fatos uma confirmação de suas crenças na sobrevivência, comunicabilidade e progresso contínuo dos espíritos. A natureza do homem, para eles, era dual, e continha um componente espiritual além do material. Dessa interpretação, surgiu um aspecto religioso como decorrência imediata do reconhecimento da natureza espiritual da criatura humana. O espiritualismo, na Inglaterra, e o espiritismo, na França, são exemplos dessa interpretação, embora ambos reivindiquem, também, para suas doutrinas os aspectos filosófico e científico. Um segundo grupo constituiu-se, em sua maioria, por cidadãos de acentuado interesse científico. Alguns já eram cientistas profissionais, professores e investigadores em diversas áreas de conhecimento teórico e prático. Outros, com títulos de formação superior, embora não especialistas em disciplinas científicas, sentiram-se também interessados em investigar de maneira racional os referidos fatos, denominados, na época, fenômenos psíquicos. Daí a designação usual desta atividade, Psychical Research, pesquisa psíquica. Na França, Charles Richet deu-lhe outro nome, metapsíquica. Richet, 1923. Neste segundo grupo figuravam, indistintamente, os espiritualistas, os indiferentes e os materialistas. Apenas os seguintes objetivos pareciam movê-los: confirmar ou negar os propalados fenômenos e, no caso afirmativo, descobrir a sua real causa eficiente. Finalmente, um terceiro grupo, compreendendo a maioria dos interessados, colocou-se em franco antagonismo relativamente aos 2 primeiros. Compunha-se de cientistas, intelectuais em geral, jornalistas e pessoas comuns. Alguns eram fiéis ou chefes de religiões instituídas. Grande número desses cidadãos, especialmente os intelectuais, achava-se impregnado de filosofias materialistas e havia absorvido as ideias positivistas. Revelavam-se profundamente cépticos e procuraram liquidar com a crença nos aludidos fenômenos. Para eles, os fenômenos paranormais eram manifestações de superstição, ilusões e fraudes, ou alienação mental. Para alguns religiosos, poderiam ser armadilhas do demônio, ou tentativas de indivíduos mal intencionados que visavam abalar as bases das religiões tradicionais. Outros chegavam a acreditar que se tratava da reviviscência da magia e do ocultismo, numa tentativa de domínio da opinião pública. Conclusão. Foi neste clima que se desenrolaram as dramáticas transcomunicações, cuja iniciativa, ao que parece, partiu do plano espiritual. As manifestações mais em evidência foram as das chamadas mesas girantes. Este episódio inaugurou o período espirítico,
conforme a classificação de Charles Richet. Segundo este sábio, tal período vai das irmãs Fox até as pesquisas de Sir William Crookes, em 1872. Richet, 1923. 16. As mesas girantes. A morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto. Fernando Pessoa. O período espirítico. O período espirítico foi considerado por Charles Richet como tendo início no episódio das Irmãs Fox, ocorrido em Edesville, 1847 a 1848. No capítulo anterior, tivemos a oportunidade de tratar deste importante caso. O período espirítico seguiu até a fase científica iniciada com os trabalhos de William Crookes, em 1872. Richet, 1923, página 16. A transcomunicação naquela fase inicial desenvolveu-se de maneira metódica, principalmente na França, graças aos trabalhos de investigação de Allan Kardec, pseudônimo dotado pelo ilustre intelectual, escritor e humanista francês Denis Hippolyte Léon Rivail 1804 a 1869. Embora fosse um educador respeitável, com inúmeras obras didáticas publicadas, Allan Kardec sofreu críticas injustas por parte de alguns cientistas ortodoxos que avaliaram discriminado e superficialmente os seus trabalhos. Entretanto, ele conquistou o reconhecimento de outros investigadores que procuraram observar imparcialmente os fenômenos. Estes terminaram por render-se à evidência dos fatos e darem razão a Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Le Livre des Médiums, Paris, 1861, é a obra desse insigne investigador, na qual se encontram expostos de maneira didática e suficientemente satisfatória para a época os fundamentos e detalhes da transcomunicação. Embora tenha sido elaborado há quase um século e meio, o Livro dos Médiuns deveria ser previamente bem conhecido por aqueles que pretendem praticar a TC, seja ela mediúnica, TCM, ou instrumental moderna TCI. Em um dos números da Revue Spirit, editada por Allan Kardec, encontra-se uma previsão acerca da TCI eletrônica, feita pelo espírito Gutenberg, através do médium Lemare, em 1864. O trecho em questão referia-se às imprecisões das comunicações mediúnicas. O espírito comunicante, Gutenberg, explicou que, no futuro, tal inconveniente seria evitado, devido aos progressos proporcionados pela eletricidade. Mais tarde a eletricidade fará a sua revolução mediúnica e, como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não encontrareis essas lacunas, por vezes lamentáveis, sobretudo quando as comunicações são lidas diante de estranhos. Kardec, 1864, páginas 122 a 123. Na área exclusivamente científica, as investigações dos fenômenos paranormais levaram à instituição da metapsíquica, em 1905, pelo Dr. Charles Richet. Richet, 1923, página 2. Em 1918, o industrial francês Jean Mayer fundou, em Paris, o Institut Métapsychique International. 1049 Jean Mayer era espírita kardecista. Inicialmente, a metapsíquica mostrou-se fortemente interessada nas variadas formas de TC com os desencarnados. Havia, então, bons médiuns. Posteriormente, o cepticismo, estimulado pelos princípios materialistas positivistas, que nortearam a ciência na fase mecanicista, fez com que a metapsíquica se desinteressasse pela pesquisa espirítica. Veremos, mais adiante, que o período científico sempre se caracterizou pelo interesse inicial na fenomenologia espirítica, passando posteriormente a procurar explicações reducionistas para os fenômenos ditos paranormais. Daí ocorrerem as objeções à tese espírita,
seguidas da implantação de teses materialistas, ou melhor, fisiologistas. Vamos voltar ao enfoque da TC no período espirítico, tratando sucintamente do episódio das mesas girantes. Inicialmente, após o episódio das Irmãs Fox, de Eadsville, no dia 31 de março de 1848, em muitas outras casas também começaram a ocorrer os fenômenos das batidas. A partir daí, iniciaram-se as tentativas de comunicação com os agentes invisíveis, passando-se mais tarde ao emprego das mesas girantes. A novidade espalhou-se pelo estado de New York e, dali para quase toda a América do Norte. Dentro de mais algum tempo, a Europa seria tomada pela febre das mesas girantes. A referida prática virou moda. Em 1852, tornaram-se comuns os convites para reuniões elegantes, na Inglaterra, onde, após o chá, os convivas se divertiam consultando as mesas girantes. Mais tarde iriam aparecer, na Europa, as variantes do sistema das mesas girantes. Surgiriam as sessões com o copinho deslizante dentro de um círculo formado pelas letras do alfabeto. Os circunstantes colocavam a ponta do dedo indicador na borda do fundo do copo emborcado sobre a mesa. Dentro de algum tempo mais ou menos longo, o copo começava a mover-se e ia apontando as letras uma a uma, soletrando, assim, as palavras. Há muitos milênios, já se empregava um método parecido de TCI com o invisível. Tratava-se das pranchetas, muito usado na antiga China. Vê capítulo X China, o aparelho denominado cheat. O processo era semelhante. Em lugar do copo, usava-se uma pequena tábua dotada de 3 pés e contendo um indicador. O aparelho move-se dentro de um círculo formado por letras do alfabeto, contendo também os algarismos de 0 a 9 e as palavras sim e não. A prancheta foi reinventada em 1853, na França, e tomou o nome de Ouija. Na realidade, o Ouija é uma mesa de pequenas proporções. Além desses instrumentos rudimentares, outros foram imaginados e empregados, visando o intercâmbio de informações com as misteriosas inteligências invisíveis que vêm, há muitos e muitos anos, tentando comunicar-se com o mundo dos viventes. Não poderíamos deixar de mencionar a corbelha, ou a carrapeta, uma cestinha de vinho usada para servir o vinho em garrafa. Fixa-se um lápis na extremidade da cestinha, cuja ponta pode apoiar-se e deslizar sobre uma folha de papel. Os circunstantes colocam o dedo indicador sobre a borda da carrapeta, a qual, após algum tempo, movimentar-se-á escrevendo palavras ou frases inteiras. Foi esse método que Allan Kardec usou em várias experiências de TC. O Ouija foi aperfeiçoado, constando de uma tábua plana de madeira, com o formato aproximado de um coração. Na extremidade mais estreita há um dispositivo para fixar-se um lápis. 2 roldanas móveis servem de apoio à parte posterior mais larga. Desse modo obtém-se um apoio triangular que pode deslizar facilmente para qualquer lado. Apoia-se este aparelho sobre uma folha de papel e, sobre a tábua, colocar-se a mão espalmada, ou a ponta dos dedos. Podem participar 1, 2 ou mais pessoas. O Ouija se deslocará escrevendo palavras sobre o papel como no caso já citado da corbelha ou cestinha de bico, como é também chamada. Kardec, 1861, capítulo X. Victor Hugo e as mesas girantes. Na extensa e variada história das mesas girantes, devem assinalar-se, como um capítulo excitante, as experiências de TC de Victor Hugo com os espíritos de Shakespeare, Molière, Galileu e outros. Dentre os espíritos comunicantes, havia um misterioso personagem que se negava a dar sua identidade, assinando apenas o pseudônimo de Sombra do Sepulcro. As comunicações em grande parte eram feitas em versos, que se primavam pela elevada qualidade e profundidade de conceitos. Victor Hugo, por sua vez,
costumava formular-lhes questões também em versos. Para ter-se uma ideia desses impressionantes diálogos entre gigantes da arte e da inteligência, vamos tomar alguns trechos da excelente obra de Zeus Wantwil, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hugo, que declarara aos seres invisíveis não saber improvisar versos, elaborou, com tempo, duas perguntas versificadas para serem dirigidas a Molière. Foi, então, lida esta primeira: Os reis e vós, aí em cima, mudais de roupagem. Luís XIV, no céu, não é-lhe o teu pajem. Francisco I, é ele o bufão de Tribulete. E Creso, o lacaio de Esopo. Não é Molière quem responde, e a entidade misteriosa que se subscreve sombra do sepulcro. O céu não pune por meio de tais momícios e não fantasiou de bufão Francisco I. O inferno não é unibaile de grotescos palhaços, em que o negro castigo vem a ser a fantasia. Wantwil, 1959, páginas 163. O diálogo prossegue com Victor Hugo insistindo em obter a resposta do próprio Molière, mas sempre sofrendo a interferência da sombra do sepulcro que, respondendo em lugar de Molière, termina por irritar Victor Hugo, provocando sua retirada brusca da sala onde se fazia a sessão. Naquela época Victor Hugo achava-se exilado, residindo em Marine Terrace, e sua casa tornou-se ponto de reunião de alguns homens ilustres. Pelo que se conta a respeito desses memoráveis episódios, a residência de Victor Hugo era também frequentada por entidades desencarnadas. A casa em que Victor Hugo residia em Marine Terrace, era visitada por fantasmas. Os habitantes da ilha diziam que, fora outros três, ali se vira errar um espectro, e que esse espectro aparecia ainda algumas vezes, passeando pela praia situada nas proximidades. O porte feminino e as vestes esbranquiçadas fizeram que lhe dessem o nome de Dama Branca. Pois este espírito, pelo menos se fez anunciar com aquele apelido, frequentou, desde 23 de março de 1854, a mesa de Marine Terrace, conforme relata o jornal d'Aulechio. Wantwil, 1959, páginas 158. Convém enfatizar que as respostas da mesa nem sempre concordavam com o modo de pensar de Victor Hugo e mesmo dos componentes do grupo. Júlio Bois revela, mesmo, que as últimas páginas dos cadernos ditados pela mesa estão cheias de uma luta singular, duelo gigantesco entre o novo Jacob, que é Hugo, e a sombra do sepulcro, o anjo espírito. E desta vez diz o escrito dele Mundo Invisível, Jacob é vencido, mas não sem protestar. Hugo deixou seu lugar, quase irritado, quase deslumbrado. Ele perdera a partida, mas a derrota do poeta não implica uma admiração ilimitada. Antes de sair, de subir ao seu quarto para o repouso do sono, ele inscreve, em resposta, na margem do caderno, a sombra do sepulcro. Vós sois enorme, mas só Deus é imenso. Wantwil, 1959, pp. 165 e 166. No seu traite de metapsique, Charles Richet faz extensa alusão às sessões ocorridas na residência de exílio de Victor Hugo. Interessante transcrever um trecho em prosa de autoria da Sombra do Sepulcro, tão grandioso quanto os seus versos. Victor Hugo houvera recriminado a Sombra do Sepulcro de usar em sua linguagem expressões corriqueiras. Esta, um tanto irritada, respondeu-lhe: imprudente. Tu dizes, a sombra do sepulcro fala a linguagem humana, ela se serve das imagens bíblicas, das palavras, das metáforas, das ficções, para dizer a verdade. A sombra do sepulcro não tem asas. A sombra do sepulcro não se parece com o livro aberto diante de Deus. A sombra do sepulcro não é um anjo, como a igreja os vê, em veste branca e com uma palma na mão. E a sombra do sepulcro não é um mascarado. Tu tens razão, eu sou uma realidade.
Se eu desço para falar-vos em vosso jargão em que o sublime consiste em tão escassa expressão, é porque vós sois limitados. A palavra é a cadeia do espírito, a imagem é a agulha do pensamento, vosso ideal é a coleira da alma, vosso sublime um fundo de masmorra, vosso céu é o tecto de uma adega, vosso idioma é um ruído encadernado em um dicionário. A minha linguagem, para mim, e a imensidão, é o oceano, é o furacão. Minha biblioteca contém milhares de estrelas, milhões de planetas, milhões de constelações. Se tu queres que eu te fale em minha linguagem, sobe ao Sinai, e me ouvirás nos relâmpagos, sobe ao Calvário, e me verás nos raios, desce à sepultura e tu me sentirás na clemência. Richet, 1923, página 90. A resposta da sombra do sepulcro, como se vê, é impressionante e mereceu de Charles Richet o seguinte comentário. Se, como uma hipótese verossímil, é o inconsciente de Charles Hugo filho de Victor Hugo e suposto médium, quem ditou esta prosa e esses versos, o inconsciente de Charles Hugo alcançou o gênio do mestre. Richet, 1923, página 90. Que ou quem move a mesa? A resposta parece óbvia, mas nem todos os metapsiquistas e parapsicólogos pensavam e pensam da mesma forma acerca da causa do fenômeno. Há um grande número que considera tais fenômenos coisa de vivos e não de espíritos. Atribuem tais fenômenos às aptidões do inconsciente. Então evocam a criptomnésia, memória oculta. O médium o leu, ouviu, ou ouviu a lures uma determinada história ou livro ou composição relacionados com a comunicação fornecida pela mesa e, inconscientemente, devolve tudo elaborado, transformado, por exemplo, em prosa ou verso, observando fielmente o mesmo estilo do autor, sendo esteja falecido. Vai mais longe, pois pode dizer-se o espírito do falecido vate ao escritor. Há fenômenos equivalentes, como, por exemplo, a escrita automática, uma vez que esta veio substituir, mais tarde, os processos mecânicos da mesa girante, da prancheta, da cestinha de bico etc. É a psicografia tão abundante hoje em dia. As mesas girantes também desenhavam figuras. A dama branca sugeriu que se adaptasse um lápis a um dos pés da mesinha, a fim de que os espíritos pudessem desenhar. Mediante esse expediente a dama branca traçou seu próprio retrato. Wontwill, 1959, página 159. Mas existem casos em que o médium produz quadros atribuídos a pintores célebres. A explicação mais aceita é a mesma, talento do inconsciente. Se a obra produzida é muito fiel ao estilo do pintor, temos a possibilidade da criptomnésia. O médium viu em algum álbum, ou em um quadro, ainda que de relance rapidíssimo, as figuras desenhadas pelo falecido artista. Aquilo ficou esquecido para o seu consciente, mas jaz escondido, e com toda a nitidez, nos refolhos da memória inconsciente. Em dada situação a coisa vem à tona, por exemplo, durante um transe, e o médium põe-se a desenhar, reproduzindo o estilo do pintor, inclusive a sua assinatura, que também é um desenho. Mas, objetará alguém, e se ficar bem demonstrado que o médium nunca viu, ouviu, leu ou tomou conhecimento daquilo que inconscientemente ele está reproduzindo. Aí não há a mínima dificuldade, pois existe a criptestesia, percepção extrasensorial. Por meio da criptestesia o inconsciente percebe tudo o que possa existir neste mundo, no tempo e no espaço, e que sai em outros orbes. Vê, cheira, escuta e sente tudo, independentemente dos sentidos físicos. E se tais explicações exigirem muito esforço e malabarismo para se adequarem a um fato paranormal de comunicação ou produção artística, ainda tem-se à mão a fraude e os talentos do inconsciente. Os gênios, os artistas, os intelectuais, etc., não são todos eles seres humanos comuns que, por qualquer razão normal,
exteriorizaram seus dons. Não se tem visto pessoas hipnotizadas demonstrarem faculdades extraordinárias, quando devidamente sugestionadas durante o transe. Além disso, o inconsciente possui a função PK, psicocinesia, que lhe permite atuar sobre os objetos materiais movimentando-os. Daí as mesas girantes acionadas pelo inconsciente dos circunstantes. Daí as batidas de desvio e outras manifestações tidas como provocadas por espíritos, até que a descoberta do inconsciente onisciente e onipotente veio lançar a luz sobre tão obscuros enigmas. Conclusão. Entendamos que não se está tratando, aqui, das fraudes e das manifestações que, bem estudadas e analisadas, revelam sua improcedência e mediocridade. Estamos falando do paranormal legítimo. Nesse caso, parece-nos que a explicação exclusivamente pelas faculdades e potencialidades do inconsciente não deve satisfazer a todos. Assim, acreditamos que um grande número optaria por outra explicação que, sem excluir a aceitação das funções paranormais, inclui a possibilidade da sobrevivência e comunicabilidade do espírito. Por que não? Veremos, no próximo capítulo, a interpretação de Allan Kardec, a qual é consentânea com a da moderna TCI. 17. A aurora do Espiritismo. O dedo serve para apontar a lua, o sábio olha para a lua, o ignorante olha para o dedo. De um mestre Zen, William, 1956, P. X. A interpretação de Allan Kardec. Em 1854, Allan Kardec ouviu, pela primeira vez, falar das mesas girantes. Um magnetizador, o Sr. Fortier, velho conhecido de Kardec, foi quem o informou a esse respeito. Já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo. Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar-se, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Kardec, 1964, página 237. Allan Kardec ponderou que tal fato lhe parecia inteiramente possível, visto o fluido magnético poder atuar também sobre os corpos inertes e fazê-los moverem-se. Mas Kardec, passado algum tempo, encontrou-se novamente com o Sr. Fortier, e este lhe disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Opus City. Página 237. Nesse ponto Kardec mostrou-se céptico, dizendo-lhe que só acreditaria se visse o fenômeno. Para ele era um absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. No começo de 1855, Kardec encontrou-se com seu amigo, Sr. Carlotti, o qual lhe falou longamente acerca das mesas girantes, acrescentando uma interpretação para o fenômeno, a intervenção dos espíritos. Mesmo assim Kardec manteve-se incrédulo. Em maio de 1855, Kardec teve a oportunidade de, pela primeira vez, presenciar o fenômeno das mesas girantes. Assistiu, então, a alguns ensaios de escrita direta, em uma ardósia, com auxílio de uma cesta. Imediatamente ele percebeu que, por trás daquele fenômeno, situava-se algo muito importante, e resolveu estudá-lo a fundo. Posteriormente, Kardec travou relações com a família Baldin, que residia então à rua Rochechouart, tendo sido convidado para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa. Eis como ele se referiu a essas sessões. Ponto. Os médiuns eram as duas senhoritas Baldin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta, chamada carrapeta e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí, tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes,
até a perguntas mentais, que acusavam, de modo evidente, a intervenção de uma inteligência estranha. Opus City. Página 240. Segundo Kardec, os assuntos tratados eram frívolos, os assistentes se ocupavam, principalmente, de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Dava o nome de Zéfiro o espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com o seu caráter e com a reunião. Opus City, página 240. Foi nessas reuniões que Kardec começou seus estudos sérios de espiritismo, menos, ainda, por meio de revelações, do que de observações. Ele aplicou rigorosamente o método científico positivo em suas investigações e declarou taxativamente: compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Opus City, página 241. Logo Allan Kardec percebeu que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens, não possuindo nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Conduzi-me, pois com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados, diz Kardec. Opus City, 241. Finalmente, em 1857, após minuciosa pesquisa, ele deu à lume sua primeira obra sobre o que houvera investigado. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Opus City, página 243. A interpretação de Allan Kardec inclui, pois, a possibilidade da transcomunicação com os espíritos. Sendo os homens seres possuidores de um espírito encarnado, ou alma, a interpretação de Kardec inclui, também, a hipótese das manifestações do inconsciente. Ela é, portanto, mais abrangente, explicando todos os fatos que abordamos, de maneira econômica e sem exigir excessivas concessões a hipóteses ad hoc, carentes de evidências observacionais e experimentais em quantidade suficiente para apoiá-las. Que a Psychical Research. Traduzido literalmente, Psychical Research quer dizer pesquisa psíquica. De acordo com a enciclopédia of Psychic Science de Nandor Fodor, é uma investigação dos fatos e causas do fenômeno mediúnico. Seu primeiro interesse é estabelecer a ocorrência dos aludidos fatos. Este movimento surgiu no século 491, na Europa, mais particularmente na Inglaterra. Até então, a ciência oficial havia silenciado a respeito dos fenômenos paranormais, e continuaria a manter-se silenciosa por muitos anos ainda. Fodor, 1974. Nos fins do século XVIII e durante o século 491, assistiu-se a um rápido desenvolvimento da ciência. No século XIX, inúmeras descobertas da física, especialmente na área da eletricidade, enchiam de assombro e entusiasmo cientistas e leigos. Ideias audaciosas acerca da natureza da nossa realidade, puramente material, eram emitidas com grande repercussão nos meios mais cultos.
A época em que surgiu o movimento intitulado Psychical Research era caracterizada por uma grande expectativa acerca do poder da ciência fundamentada no positivismo e no materialismo mecanicista. A tendência era superestimar o conhecimento positivo e repudiar tudo aquilo que pudesse sugerir um retorno ao misticismo, à especulação metafísica e ao sobrenaturalismo. A Psychical Research não era propriamente uma reação à atitude intelectual do século XIX. Era uma tentativa bem intencionada de abordar, também, de maneira científica, a abundante fenomenologia paranormal surgida naquela ocasião, graças à proliferação dos bons médiuns que, coincidentemente, apareceram na Europa. Entretanto, como veremos, essa tentativa de enquadrar o estudo dos fenômenos paranormais no âmbito da ciência oficial não foi bem sucedida. Houve tenaz reação por parte do próprio estabelecimento científico vigente. A paradoxal negação do objeto. Em seu livro Introdução ao Estudio della Parapsicologia, o Dr. Rudolf Tishner diz que toda disciplina científica possui, como fato estabelecido, o seu objeto de investigação e estudo, exceto a parapsicologia. Em qualquer outro domínio da ciência existem fatos estabelecidos de uma maneira incontestável. Um etnólogo, por exemplo, que se proponha a fazer-nos conhecer os costumes matrimoniais dos australianos, não tem de trazer-nos a prova da existência dos australianos nem de homens que celebrem o casamento. Nós não duvidamos, e o autor pode no momento entrar na matéria. Todo o contrário sucede com a parapsicologia, pois aqui é necessário, antes de tudo, provar que existe uma ordem de fatos que justifique o nome particular desta ciência. Tishner, 1957, página 9. Fizemos questão de transcrever as próprias palavras do Dr. Rudolf Tishner, pela grande sabedoria e importância que elas encerram. Talvez elas esclareçam o estranho fato de, somente em 1969, após 3 tentativas sem sucesso por parte da Parapsychological Association do ZEUA, ter a parapsicologia sido finalmente reconhecida como disciplina científica, pela The American Association for the Advancement of Science, AS. Nós dissemos somente em 1969, tendo em vista o considerável tempo passado, desde que os fenômenos paranormais vêm sendo registrados em todo o mundo e ao longo da história do homem. Como ponto referencial, lembramos que a London Dialectical Society foi fundada em 1867. 2 anos após, foi firmada uma resolução para investigar os fenômenos considerados como sendo manifestações espirituais, e reconhecidos como consequência disto. Esta resolução data de 26 de janeiro de 1869, exatamente um século antes da AS reconhecer a parapsicologia como disciplina científica. Qual o motivo de tamanha protelação? Simplesmente porque os parapsicólogos não conseguiam oferecer uma cabal demonstração da existência do objeto da parapsicologia. E como não pode haver uma ciência sem o seu objeto de conhecimento, o oficialismo negava-se a aceitar a parapsicologia como disciplina científica. Ao que parece, os parapsicólogos da Parapsychological Association, ao fim de 4 tentativas, conseguiram demonstrar a existência do objeto da sua ciência. Assim mesmo a vitória foi apenas pela diferença de um voto. Concordamos, também, com as demais opiniões que apontam outras razões para justificar as dificuldades de aceitação da parapsicologia como disciplina científica. Mas, a nosso ver, o principal motivo deve ser o fato singular de, mesmo entre os parapsicólogos, haver aqueles que ainda negam o fenômeno paranormal. Eles, naturalmente, não declaram isso abertamente, mas a sua atitude diante de um fato paranormal é invariavelmente a de descobrir uma explicação paralela que o enquadre dentro de um esquema reducionista e não paranormal. Para alcançar este objetivo, não trepidam em lançar mão de todas as hipóteses possíveis,
por mais esdrúxulas e absurdas que sejam, exceto aquelas que, de antemão, foram discriminadas arbitrariamente, por não se enquadrarem no paradigma previamente eleito como certo. Em resumo, nega-se o objeto do pretendido conhecimento, portanto não se justifica a ciência do fato paranormal. Uma das técnicas para manter o status quo de paraciência atribuída para a psicologia, consiste em criar barreiras ao seu desenvolvimento, através de vários expedientes, entre os quais os mais comuns são a crítica demolidora, a ridicularização do fenômeno, o lançamento sutil da suspeita quanto à autenticidade dos fatos, a desmoralização dos investigadores. Algumas vezes, esta forma de descrédito é estabelecida a prioristicamente, de maneira que o investigador perde status pelo simples fato de pretender conhecer melhor os fenômenos. A London Dialectical Society. A London Dialectical Society, Sociedade Dialética de Londres, foi fundada em 1867, por um grupo de homens ilustres. O surgimento da intensa fenomenologia paranormal ocorrida na Europa, no século 50, como já tivemos oportunidade de mencionar, chamara a atenção de alguns cientistas e humanistas daquela época. Na Inglaterra em particular, o interesse por esses fenômenos foi muito grande entre a classe dos intelectuais. Era a fase vitoriana daquele país, em que ocorreram grandes empreendimentos e brilhantes feitos no campo do conhecimento científico, inclusive na pesquisa psíquica. Em 26 de janeiro de 1869, a London Dialectical Society firmou a célebre resolução que objetivava investigar os fenômenos considerados manifestações espirituais. A comissão encarregada dessa missão era composta por 33 membros, entre os quais figuravam 2 senhoras. Eram quase todos pessoas de elevado nível cultural. Em 20 de julho de 1870, foi entregue o relatório da comissão ao Conselho da London Dialectical Society, o qual foi aceito e impresso privativamente em 1871. Para informar com precisão o leitor, vamos ater-nos o mais fielmente possível à fonte de onde extraímos estes dados. A Comissão Geral, em 15 reuniões, ouviu a exposição verbal da experiência espiritual pessoal oriunda de 33 depoimentos escritos por 31 pessoas, e verificou que os relatórios das subcomissões substancialmente corroboravam uns aos outros. A lista dos fatos testemunhados é enorme e seria impossível transcrevê-la na íntegra nestas páginas. Em resumo, a fenomenologia enumerada compreendia os seguintes eventos. 1. Sons de vários tipos, produzidos em móveis, assoalhos, paredes e tetos, sem causas normais físicas. 2. Movimentos de objetos pesados, sem ações mecânicas conhecidas. 3. Obtenção de respostas inteligentes a perguntas formuladas pelos observadores, por meio de batidas e usando-se um código adequado. 4. Variabilidade das circunstâncias sob as quais os fenômenos ocorriam e a constatação de que algumas pessoas podiam influir favorável ou desfavoravelmente na sua produção. O relatório das evidências oferecidas por 33 testemunhas, daquilo que elas presenciaram, inclui resumidamente mais os seguintes fatos. 1. Levitação de pessoas. 2. Visão direta de mãos ou aparições, não pertencentes a qualquer ser vivo humano, mas com aparência e mobilidade de objetos vivos que, inclusive, puderam ser tocados. 3. Sensação de ser tocado em várias partes do corpo, por mãos invisíveis. 4. Música executada em instrumentos acionados por agentes invisíveis. 5. Incombustibilidade de pessoas submetidas a carvão em brasas ou chamas. 6. Recepção de informações precisas, por meio de raps e escrita direta. 7. Pinturas e desenhos, em preto e branco e em cores, produzidos durante curtíssimo tempo e sem intervenção humana. 8. Informações de eventos futuros que ocorreram com absoluta precisão.
com antecipações de alguns minutos e até horas. 9. Comunicações psicofônicas, curas, escrita automática, psicografia, aportes de flores e frutos para dentro de salas fechadas, vozes diretas produzidas no ar, visões no cristal e aumento do comprimento corporal do médium. Entre os que forneceram evidências ou leram os relatórios perante a comissão, achavam-se Dr. Alfred Russel Wallace, Sra. Emarding, H.D. Jenkins, Benjamin Coleman, Cromwell F. Valley, D.D. Omi e o mestre de Lindsay. Foi recebida a correspondência de Loriton, Robert Chambers, Dr. Garth Wilkinson, William Owitt, Camille Flammarion, e outros. Fodor, 1974, páginas 88 e 89. Os nomes acima citados pertencem a personagens notáveis pelo seu valor, cultura e honorabilidade discutíveis e por demais conhecidos para dispensarem outros comentários. Mas é importante que se conheça a reação da imprensa daquela época, quando foi-lhe distribuída a cópia do relatório da comissão. A reação da imprensa. Como dissemos linhas atrás, a London Dialectical Society aprovou, pelo seu conselho, o relatório da comissão apresentado em 20 de julho de 1870. Aprovou-o e mandou imprimi-lo em 1871, para uso privado, mas remeteu cópia do mesmo à imprensa local. Talvez esperasse uma acolhida simpática e a divulgação do seu conteúdo. Mas a reação foi outra. Vejamos. The Times. Nada mais do que uma mistura de frágeis conclusões, adornada por uma massa do mais monstruoso despropósito que jamais tivemos a desventura de opinar a respeito. Morning Post. Considerou inteiramente inútil. Saturday Review. Uma das superstições mais inequivocamente degradantes, que até agora encontrou curso entre seres racionais. Standard. Conteve-se. Daily News. Uma importante contribuição a um assunto que demandará investigação mais extensa. Spectator. Concordou com a conclusão do relatório, de que os fenômenos justificam posteriores investigações mais cautelosas. Opus City. Página 89. Entretanto, o relatório da comissão limitou-se a expor amplo documentário acerca dos mais variados fatos observados pelos seus membros. Tais fenômenos espontâneos e paranormais, contrariando a opinião da imprensa daqueles tempos, continuaram a suceder até hoje e foram objeto de investigação da Psychical Research e outras organizações nos anos subsequentes. Mas fica clara a lição dos fatos. Sempre foi difícil demonstrar a existência do objeto da parapsicologia. Não que os fatos não sejam reais, mas porque é mais cômodo negá-los a prioristicamente, uma vez que a sua aceitação, de certa forma, implica a necessidade de uma reeducação daqueles que se convencem da sua realidade. Conclusão. No capítulo seguinte abordaremos a fase que Richetti denominou de período científico. Ela principia com as investigações de William Crookes, seguida da fundação da Society for Physical Research e outras organizações devotadas à investigação dos fenômenos paranormais. Os primórdios dessa fase caracterizaram-se pelo surgimento de médiuns extraordinários, e concomitante aparecimento de investigadores de alto padrão, grande parte dos quais pertencente ao quadro de cientistas daquela época. Como era de esperar-se, um profundo cepticismo e uma rigorosa cautela foram a característica típica desses pesquisadores. Nem todos eles aceitaram as ideias espiritualistas. Muitos desses investigadores, apesar de haverem presenciado fenômenos de transcomunicação os mais variados e impressionantes, inclusive ectoplasmias, materializações, de espíritos de pessoas e até de animais falecidos, mantiveram-se incrédulos até o fim da vida. Outros, como William Crookes, testemunharam publicamente a favor da hipótese espiritualista. E, por esta razão, foram duramente criticados pelos seus colegas materialistas.
Em meio a toda essa celeuma permaneceu a interpretação de Allan Kardec. Embora igualmente combatida, ela conseguiu atravessar incólume a tempestade e chegar até a época atual, quando a TCI, juntamente com os resultados de novas áreas de investigação, começa a dar apoio decisivo às conclusões de Allan Kardec. 18. Início do período científico. Sei demasiadamente bem, por minha própria experiência, quanto é difícil crer naquilo que se viu, quando o que foi visto não está de acordo com as ideias gerais.